Senhor, meus irmãos, estamos hoje aqui para gravar mais uma mensagem da série Caminhando com Cristo. Hoje meditaremos em cima do Salmo 51, a partir do verso 10, que nos diz assim: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Irmãos, essas palavras são de Davi. Davi, após ser confrontado pelo profeta Natã, Davi começa a temer por causa do pecado que ele havia cometido com Batseba. E através desse pecado que gerou a morte de Urias, agora o profeta o confronta e ele sente medo. Medo de perder a presença de Deus, medo de estar sem a presença do Espírito Santo, medo de deixar de ser um rei, medo de ser rejeitado por Deus. E Davi tinha motivos para isso, pois ele havia visto o exemplo do rei Saul, quando foi rejeitado por Deus. Tudo o que aconteceu na vida de Saul, a sua morte, onde ele próprio se precipitou e tirou sua própria vida, a desgraça que se abateu na família de Saul, sobre os seus descendentes. Então Davi tinha medo, e por motivos concretos. Então ele fala para Deus: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Quantos de nós, irmãos, não precisamos ter esse mesmo sentimento que Davi teve? Às vezes nos acomodamos em nossa sala de estar, nos acomodamos em nossa situação no ministério, nossa situação espiritual, e esquecemos de pedir a Deus um renovo, esquecemos de pedir a Deus um coração reto, um coração puro. Davi, quando foi confrontado acerca de seu pecado, e quando o medo chegou em seu coração, Davi pôde entender e perceber de que ele poderia perder tudo, mas a única coisa que ele não poderia perder, de maneira alguma, era a presença de Deus, era a presença do Espírito Santo em seu coração. Hoje, vivemos justamente o contrário. Vemos Deus ser trocado na vida dos irmãos por qualquer coisa, coisas seculares, coisas mundanas. Deus é trocado por um trabalho melhor, Deus é trocado por um passeio, Deus é trocado por tudo aquilo que o inimigo tem colocado na cabeça do ser humano, acerca de não estar perdendo tempo, acerca de ter uma vida bem vivida. E Davi justamente busca o contrário. Davi entende que ele poderia perder a sua posição como rei. Davi entendeu que ele poderia perder seus filhos, seus amigos, suas riquezas, mas a única coisa que ele não poderia perder era justamente a presença de Deus. Que nessa noite, irmãos, podemos meditar acerca desta palavra. E de que ainda que a gente perca tudo, como Jesus já nos alertou, de que no mundo teremos aflições, mas se formos fortes, firmes, perseverantes nele, justamente com Cristo venceremos o mundo. E que Deus não afaste de nós o teu Espírito. Mesmo mediante os problemas que estamos passando, como uma pandemia, mesmo mediante as igrejas fechadas, como agora estamos vendo, devemos lembrar, irmãos, de que o céu sempre estará aberto para receber a minha e a tua oração. Que Deus nos abençoe.